E para falar sobre a previsão do tempo para esse domingo e durante a semana por todo o país, a gente conversa ao vivo agora com a meteorologista da Metsul, a Estael Cias, que junta-se a gente neste domingo. Estael, bom dia para você, bem-vinda. Muito bom dia, Nonato, muito bom dia para a Raquel. Estael, o que é que justifica esses Brasis no Sudeste? Há pouco a gente mostrou Belo Horizonte com um céu bem azul. São Paulo muito carrancudo. Rio de Janeiro indo para 28 graus com amanhã já com temperatura elevada. O que é que está ocorrendo com o Sudeste brasileiro, hein, Estael? Pois é, o tempo está aí para todos os gostos, né? Quem quer chuva, instabilidade vai para São Paulo, quem quer calor e pegar praia vai para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte está ali com aquele céu claro, bonito também. Na verdade, essa frente fria, né, que avançou, saiu aqui do sul do Brasil, por aqui ela passou trazendo muita chuva, que é ótimo. E essa frente fria hoje está presente sobre o estado de São Paulo, gerando muitas nuvens. Como o repórter, como o Renan falou ali da capital, pode voltar a chover forte ao longo do dia, essa instabilidade fica, mas Rio de Janeiro e Minas Gerais estão dentro de uma parte ainda do ar seco que antecede a chegada dessa frente fria e vai aquecer, a temperatura vai subir nessas regiões. Se ao norte da frente fria tem sol e tem calor, ao sul, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná, nós estamos dentro de uma massa de ar mais frio. E tanto é que a temperatura nesse domingo baixou de 10 graus em grande parte do território gaúcho. Então, nós aqui estamos dentro do ar frio, enquanto que a parte mais ao norte, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem ar quente, tem sol e tem previsão de aquecimento para as próximas horas. Estael, aqui no Rio de Janeiro, muita gente comemorou a chegada do outono. Pensou assim, ai, que bom, alívio nas temperaturas. Mas pelo que a gente está vendo, a Isabelle Salemi mostrou há pouco, agora 7 horas da manhã, 28 graus já na cidade, podemos chegar a 35 graus hoje. O que a gente pode esperar desse outono no país? Na verdade, como o outono é uma estação ainda de transição, então a configuração dos fenômenos atmosféricos, eles começam a ter uma mudança já tendendo para um padrão de inverno. Então, essa transição, saindo do período mais quente para o período mais frio, a gente começa a já não ter aquela zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquelas frentes frias estacionárias que trouxeram volumes tão altos de chuva para a região de Petrópolis, por exemplo, todos aqueles transtornos que tivemos ao longo do verão, isso começa a já não acontecer, e essas frentes frias que continuam se movimentando pelo Brasil ao longo do outono, elas têm um deslocamento mais rápido. Então, o que a gente espera é que agora que a chuva ela se distribua mais pelo país, não fique tão concentrada sobre o sudeste, por exemplo, e tenha essa movimentação mais rápida, trazendo chuva melhor distribuída aqui para o sul do Brasil, e a chuva aos poucos começa a diminuir sobre o sudeste, já tendendo para aquele padrão mais de tempo mais seco, de falta até de chuva, que é o inverno. Então começa a ter essa transição dos fenômenos atmosféricos, mudando um pouco a sua configuração. Em termos de temperatura, a gente ainda segue com muita oscilação térmica, porque é um período de transição. Então, quando passa a frente fria, cai a temperatura, mas antes do avanço dela ainda tem a elevação térmica. Então, o calor alternando com períodos mais amenos, mais fresquinhos, é normal nesta época do ano, especialmente sobre o sudeste. E aqui no sul do Brasil, como a gente começa o outono ainda sob uma influência muito forte do fenômeno climático Laninha, que é aquele resfriamento lá do Oceano Pacífico Equatorial, as massas de ar polar, as massas de ar frio, elas devem atuar com maior intensidade e maior frequência. E isso a gente vai verificar já nesta semana, porque outra frente fria vai viajar pelo Brasil ao longo dessa semana. Ela chega ao Rio Grande do Sul provavelmente de terça para quarta-feira, e aí na quinta e sexta-feira chega em São Paulo novamente. Outra frente fria chega na segunda metade dessa semana. Então, quando estiver chovendo em São Paulo, lá pela quinta e sexta-feira, aqui no sul do Brasil a temperatura vai despencar, e poderemos ter marcas abaixo de 5 graus, alguns pontos até com temperatura naquelas áreas de serra,
em Santa Catarina, na Serra Geral e nordeste do Rio Grande do Sul, poderemos ter temperatura próxima de zero na quinta e sexta-feira desta semana. Então, esses altos e baixos da temperatura são naturais dessa época do ano e a distribuição da chuva muda muito em relação ao verão, em que a chuva ficou muito concentrada, especialmente no sudeste e em parte do centro-oeste. Então, o que a gente espera para o outono é isso, essa reorganização aí dos fenômenos atmosféricos por todo o território nacional e trazendo uma mudança na configuração da chuva, que volta a acontecer no sul do Brasil, ajuda a recuperar um pouco os efeitos da seca e da estiagem que foram tão severos durante os meses de verão, e o sudeste do Brasil começa a ter um pouco de alívio daqueles aguaceiros, daqueles transtornos que foram de grande dimensão durante esses meses de verão. Pensando no norte do Brasil, agora começa a atuação da zona de convergência intertropical, que é aquela faixa de nuvens que por vezes está um pouco mais ao norte, mais no hemisfério norte, em torno do Equador, e por vezes um pouco mais ao sul, que é o que vai acontecer nos próximos meses. Então, a gente começa a falar agora em chuva excessiva no norte do Maranhão, norte do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, mesmo no Pará e norte do Amazonas, Amapá e Roraima, a gente vai ouvir falar de bastante chuva nessas regiões, que também é um padrão típico de início de outono e que deve perdurar aí nas próximas semanas. Então, o outono começa então a ter essa reorganização dos fenômenos atmosféricos por todo o território nacional, e o que aconteceu no verão começa a ficar para trás. A gente já não vai ter esses períodos tão longos de chuva acontecendo, especialmente na área central do país. Pois é, e qual é a expectativa que a gente tem exatamente para o centro-oeste para essa semana, Estael? Brasília, Goiás, qual é a perspectiva que a gente tem para essa região? A frente fria hoje está levando muitas nuvens ali para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Goiás tem uma situação de tempo mais aberto. A tendência para segunda-feira é que essas nuvens avancem também entre Goiás, Distrito Federal e a região ali de Mato Grosso, mas em geral uma semana que pelo menos até a metade tem sol entre nuvens nessas regiões, vai aquecer, a temperatura se mantém em alta, especialmente um pouco mais ao norte da região, mas aquela frente fria que no final da semana vai levar chuva para São Paulo, também para o Rio de Janeiro, mais para o final dessa semana, no comecinho já do mês de abril, vai chegar também ao interior do continente, levando chuva para Goiás, para Mato Grosso e provavelmente chuva forte e com expectativa de alguns temporais mais para o final desta semana. Então vai voltar a chover de forma melhor distribuída no centro-oeste do Brasil, no comecinho do mês de abril também. Estael, então a dica esta semana é sair sempre com um guarda-chuva na bolsa, né? Você vem falando aí de chuva no sudeste, no centro-oeste. Com certeza, e principalmente São Paulo vai reviver os seus tempos de terra da garoa, de instabilidade, porque de fato vai ser uma semana na capital paulista, no litoral, Vale do Paraíba, uma semana praticamente toda, pelo menos com a presença das nuvens. Terça e quarta-feira o sol aparece um pouco mais, volta a aquecer um pouco na capital paulista, na região metropolitana, mas não vai durar muito tempo não esse aquecimento, porque já de quinta para sexta outra frente fria chega, leva a chuva. Pode voltar a chover forte, inclusive nas áreas serranas do Rio de Janeiro também poderemos ter mais para o final dessa semana, a chuva voltando forte. Mas como eu falei, agora as frentes frias passam mais rápidas, então não devemos ter períodos tão longos e de chuva em grande quantidade ou excessiva, como aconteceu ao longo dos meses de verão. Agora, Estael, eu fiquei com uma curiosidade. Você falou da influência do Laninha e citou que as temperaturas podem cair um pouco na região sul do Brasil, principalmente na Serra Catarinense. Isso é um indicativo de que a gente vai ter um inverno mais rigoroso, com temperaturas mais baixas, ou ainda é cedo para se tratar disso, para fazer esse tipo de expectativa, Estael? É cedo sim, Nonato. A gente sempre tem muita cautela, porque no inverno o Laninha provavelmente vai chegar a seu fim, esse ciclo de influência do Laninha bem configurado, mas... Olha, é uma possibilidade. Hoje eu posso dizer que é uma possibilidade de a gente ter uma potência maior nas massas de ar frio durante os meses de inverno. É uma expectativa que a gente tem. E nesse outono, inverno, enfim, a gente já pode falar da influência das mudanças climáticas no mundo? Isso vem influenciando nas estações aqui no Brasil, Estael?
Olha, pelo que a gente viu nesse verão, com certeza, a gente, claro, tem eventos que são extraordinários, dentro da sua característica típica de cada estação, mas tivemos uma sequência, desde a primavera de 2021, na verdade, uma sequência de fenômenos extremos atuando aqui no Brasil, desde aqueles transtornos que começaram pela Bahia, passando por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, as tempestades de terra que nós tivemos aí, que também foram algo excepcional dentro da condição meteorológica aqui no Brasil. Então, o que a gente tem percebido, uns extremos mais frequentes do que normalmente ocorrem, e acredito que o outono, por ser uma estação de transição com grandes oscilações térmicas, já favorece fenômenos extremos, principalmente no que diz respeito a vendavais, tornados, que são típicos da climatologia dessa época do ano. Acredito que a gente vai verificar também ao longo do outono mais eventos extremos acontecendo pelo Brasil, e especialmente aqui no sul, em que o outono ele acaba sendo mais severo em relação a esse tipo de fenômeno relacionado a vento forte devido à grande oscilação térmica. Então, é uma estação que também devemos ter aí pela frente muita atenção e principalmente um trabalho muito forte nos alertas para preparar a população para essas situações. E a gente vai contando com o auxílio de vocês aqui para esclarecendo a gente, viu? Estael Cias, meteorologista da Metsul. Muito obrigado, viu, Estael? Bom dia para você. Bom dia, boa semana para todo mundo. Para nós.